Paz do Senhor Jesus a todos nós nessa manhã. Sua graça, seu amor, sua infinitude, seu perdão, suas misericórdias. Desejo tudo isso a cada manhã, a todos nós. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem o texto lá de Salmo. A gente vai ler o Salmo 96. Um salmo tão conhecido, tão cantado há tantos anos e tantas gerações na história da igreja. Talvez você não o conheça ainda, mas hoje é uma oportunidade para você conhecê-lo. E antes de ler esse salmo, eu queria já começar a nossa pregação perguntando se algum dos irmãos já teve algum papagaio na vida. Você já viu algum papagaio? É uma história engraçada, doida, do nada mesmo. Que assim, lá onde eu moro, tem uma vizinha que mora assim no térreo que ela tem um papagaio. E o papagaio é muito chato. Muito chato, pode perguntar para minha esposa. A gente chegou, né? A gente se mudou. Nas primeiras semanas a gente começou a achar o papagaio engraçado. Que engraçado o papagaio. O papagaio fica a tarde inteira assim, ó, rindo. Acontece alguma coisa dentro de casa, eu brinco com a minha esposa. Ó, o papagaio tá rindo de você, hein? Aí o papagaio lá embaixo rindo. Se não tá rindo, ele tá, mamãe, papai. A tarde inteira, o dia inteiro, a noite toda. Aí eu, cara, não é possível. Tudo bem. Passou umas semanas e o papagaio começou a irritar. Começou a incomodar. De repente eu percebi que 7 horas da manhã, o papagaio não ri, não chama mamãe, não chama papai, e ele começa a gritar. 7 horas da manhã, o papagaio fica, 7 horas da manhã. Minha esposa trabalha de madrugada, ela chega cansada para dormir de manhã, fala, eu não consigo dormir, o papagaio não me deixa dormir. E eu fico rindo com ela, amor, não tem jeito, não tem como eu bater lá, moça, cala a boca do papagaio aí, não tem como. Não tem como. E por que eu estou contando essa história engraçada, descontraída, logo no início da nossa pregação? Que meditando nesse texto do Salmo 96 ao longo dessa semana, me veio uma consciência muito forte de que o papagaio faz 7 horas da manhã é cantar. E não é cantar qualquer um. O papagaio 7 horas da manhã está cantando a Deus. E aí me veio até uma vergonha no coração, caramba, Senhor. Eu estou tão irritado com esse papagaio, eu quero esganar esse papagaio que não me deixa dormir. Mas esse papagaio antes de mim, antes da minha esposa, acordou cedo e ele está cantando e está louvando ao Senhor. Glória a Ti. Vou parar de me incomodar um pouco com o papagaio, Deus. Entendi a Tua mensagem. O salmo que a gente vai ler agora é um salmo que fala sobre canção. É um salmo que fala sobre louvor. É um salmo que fala sobre poesia. Como eu já falei anteriormente, é um salmo que foi transformado naquela canção que a gente canta aqui. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Tá vendo? Quase todo mundo conhece. A gente já está cantando, já está lendo, mas vamos ler. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude,
folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Esse salmo ele é um salmo muito famoso no meio cristão, como eu já vinha falando. Já era um salmo famoso no meio judaico. A gente lê vários salmos ao longo das Escrituras, várias passagens de louvores das Escrituras que se parecem com esse salmo. Eu poderia dar o exemplo de quando a arca de Deus, a Shekinah, a presença de Deus viva e real no meio do povo de Israel, está entrando em Jerusalém. E é toda aquela festa com Davi no meio, vestido de linho, dançando e entoando louvores e cânticos a Deus. Aquele cântico que a gente pode ler lá em 1 Crônicas, capítulo 16, tem muitos elementos desse salmo. Outros elementos, como o Salmo 98 ou outros que vocês vão lembrar muito. Alegre-se os povos, exultem, alegrai-vos, exultai, reina o Senhor. Os salmos inteiros estão rodeados desses versos. E eu, curiosamente, comecei a meditar nesse salmo ao longo dessa semana, porque eu sou compositor, sou músico, compositor. Eu comecei a compor uma música nesse salmo, na semana passada. Comecei a compor uma música, o salmo de repente começou a brotar de dentro de mim, e eu entoando louvores e cânticos a Deus. E aí eu pensei, Senhor, o Senhor tem algo a falar para mim nesse salmo essa semana. Vou meditar nesse salmo. Segunda-feira eu meditei no primeiro versículo, terça no segundo versículo, quarta, quinta e sexta no terceiro versículo, e fui meditando ao longo dos outros versículos. E entendi, o Senhor estava preparando essa mensagem para o meu coração, para o coração da minha família, para o coração da minha igreja. Então é essa mensagem que eu vou trazer. Cantai. É a primeira palavra do nosso salmo. Cantai. O que vem à sua mente quando você pensa em cantar? O que vem na mente da minha avó, por exemplo, como ela me falava sempre, é que quem canta os males espanta. E é verdade. Geralmente quando a gente está alegre, a gente canta. Independente da música que seja, a gente gosta de cantar. Quando a gente está triste, a gente canta. A gente gosta de cantar que a gente está triste também. A gente gosta de cantar para os nossos amados, para as nossas amadas, independente se a gente é afinado ou não. É melhor que seja afinado se for cantar para a amada, né? Para não ficar tão feio. A gente vem aqui no domingo, a gente canta ao nosso Deus, ao nosso todo-poderoso Deus. Cantar está em todos os povos da terra. Todos os povos cantam. A música, ela é quase inerente ao ser humano. Praticamente não existe povo na terra que não tenha música e que não tenha canto. Afinal, a gente canta com a nossa garganta, com as nossas pregas vocais. É como se a gente tivesse nascido para cantar. E esse salmo é um salmo que trabalha muito com essa perspectiva. Deus criou todos nós para que cantemos. Cantai. Mas Ele não criou todos nós para que cantemos qualquer coisa. Para que a gente não cante a qualquer um. O versículo ele avança e fala: cantai ao Senhor. E Senhor aqui eu quero te lembrar que é aquele tetagrama do hebraico YHWH, que resumindo é o nome de Deus. Cantai a esse Deus. Cantai ao Deus que a Bíblia aponta como o único e verdadeiro Deus. Cantai ao Senhor. E eu meditando nesse versículo, comecei a perceber que sim, ele é uma canção, ele é uma oração, como todo salmo é, mas ele também é um anúncio. É como se alguém chegasse num palanque, chegasse num púlpito, chegasse num palco, chegasse no meio do povo e gritasse em alto e bom som: cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor, Igreja Presbiteriana do Meier. Cantai ao Senhor, cariocas, brasileiros, povos de todas as terras. Esse é o espírito desse salmo. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cântico novo pode ser algum canto novo que brote no seu coração. Cântico novo naquela época de Israel significava vitória do povo. Vocês vão lembrar, se vocês conhecem as Escrituras, que toda vez que o povo vence uma batalha, o que eles fazem? Cantam ao Senhor. Moisés tirou o povo do Egito, o que ele fez lá em Êxodo?
capítulo 16, se não me engano, cantou ao Senhor. O que Davi faz quando a arca está entrando em Jerusalém? Ele canta ao Senhor. Um cântico novo é o cântico de vitória. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico de vitória. Cantai ao Senhor porque novos dias, novos tempos estão por vir. Novo. O que essa palavra traz ao teu coração? Quando você ouve novo. Novo é aquilo de novo que Deus tem para todos nós. Quando a gente lê o novo, a gente lembra da nossa nova morada, da nova Jerusalém. Quando a gente lê o novo, a gente lembra que Deus um dia vai fazer novas todas as coisas. Quando a gente lê novo, a gente lembra que tudo se fez novo, já hoje, já agora. E hoje a pregação vai ser um pouco diferente. Ela vai ser um modelo que a gente chama de lectio contínua, que a gente lê um pouco do texto, a gente aplica automaticamente. Eu já quero aplicar esse novo na vida de cada um de nós. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei como que você entrou aqui dentro nessa manhã, mas eu quero te dizer, a mensagem de Deus para você nessa manhã é que você cante um novo cântico. É que você cante um cântico de vitória sobre tudo aquilo que você está passando na sua vida. Não quer dizer que você vai vencer todas as lutas, mas quer dizer que Deus já venceu todas as lutas para você. Esse é o cântico novo. O cântico novo é o cântico de você saber que um dia tem uma terra eterna, sem tristeza, sem morte, sem dor, que você vai poder cantar um cântico novo, verdadeiro, para sempre para esse Deus. Esse é o cântico novo. E esse cântico novo, como eu costumo sempre falar de púlpito, começa hoje, aqui, agora. A Bíblia fala que todas as coisas se fizeram novas. Não fala que todas as coisas se farão. Então eu quero te dizer que Deus já fez todas as coisas novas na sua vida, se você crê em Jesus como o único Senhor e Salvador. E se você não crê ainda nesse Cristo, eu quero te dizer, Deus quer fazer todas as coisas novas na sua vida, por meio do nome de Jesus, que morreu na cruz por você, por mim, por todos nós, para nos livrar da ira santa de Deus, para nos livrar de uma vida de pecado, de morte, de dor, de angústia, onde o tempo inteiro a gente fica tateando, buscando coisas para satisfazer o nosso coração, para preencher o nosso vazio. Chega Jesus e fala, eu preencho. Chega Jesus e fala, eu sou o sentido da sua vida. Então eu repito, se você entrou aqui dentro cansado, sobrecarregado, Jesus é aquele que te alivia. Se você entrou aqui triste, Jesus é a sua alegria. Se você entrou aqui completamente sem esperança, desesperançoso, Jesus é a sua esperança. E Ele tem uma nova história para você. Ele tem um novo cântico para você cantar. E lembrando, esse novo cântico é a quem? Ao Senhor. E vem o anúncio. Quem deve cantar? Todos os povos. Cantai ao Senhor todas as terras. E aqui a gente entra numa questão muito particular da Bíblia, que é, Deus chama um povo, Deus cria um povo, uma nação, a nação de Israel, com a missão de abençoar todos os povos da terra. Aquela nação, ela seria uma nação completamente diferente de todos os povos que já existiram nesse mundo, como eu preguei no domingo passado. Era uma nação com próprios costumes, com costumes monogâmicos, que cuidava do pobre, da viúva, do órfão. Era uma nação que não se vingava. Era uma nação que a lei era o amor, a lei era o serviço sacrificial. Era uma nação que não sacrificava seus bebês a outros deuses, que não abortava. Era esse tipo de nação, completamente diferente, completamente o oposto de todo o mal que havia no mundo. E essa nação, que seria desse Deus Santo, abençoaria todos os povos da terra. A missão dessa nação era, cantem ao Senhor todos os povos da terra. Era anunciar esse cântico, era anunciar essa novidade de vida, era mostrar, ó nações, vocês se curvam a falsos deuses, vocês se curvam a deuses inúteis, de madeira, de prata, de bronze, de ouro, mas tem um Deus, que é o único e verdadeiro Deus. Tem um Deus que realmente pode preencher o vazio de vocês, e esse Deus é o Senhor, é o YHWH. Então, nações, venham,
Louvem a esse Deus, louve todos os povos, louve toda a terra, criai, fazei poesia, poetizai a esse Deus que criou todas as coisas, que nos criou para nos encher do teu amor, do seu amor. Louvem ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizei, bendigam o nome desse Deus. E aí vem no versículo 2, proclamai a sua salvação dia após dia. Quando eu li isso na terça, na quarta-feira, proclamai a sua salvação, eu fiquei pensando, o que é a salvação de Deus? Naquela época poderia ser de fato um cântico de vitória, um cântico de salvação em relação à guerra. Proclamai a sua salvação, proclamai que Ele é o único e verdadeiro Deus. Mas eu quero te lembrar que esse salmo é um salmo que aponta para frente, como a gente já está conversando desde o início. Esse salmo é um salmo que aponta para Deus que se encarnou, para Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a salvação de Deus. Então quando a gente lê, proclamai a sua salvação, é como se o salmista estivesse premeditando, estivesse profetizando, falando, proclamai Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor e Salvador. E de repente na terça, orando, eu comecei a cantar louvores a Deus só com o nome de Jesus. Jesus, Jesus, compondo. Nenhuma música específica que ainda exista. Mas eu pensei maravilhado, Senhor, é isso. Teu nome é a salvação. Precisamos proclamar o Teu nome sobre todos os povos, o Teu nome com a nossa vida, com o nosso viver. Teu nome é o mais lindo, Teu nome é o único digno de ser adorado. Teu nome é aquele que nos lava, que nos salvou. Teu nome é aquele que nos acompanha. O Senhor é aquele que está sempre conosco. O Senhor é aquele que nos ama de verdade, que nunca nos abandona. Teu nome é a salvação, Deus eterno. Teu nome, Senhor Jesus, é a salvação que o Senhor quer que a gente proclame com a nossa voz, com o nosso cântico, com a nossa poesia, com a nossa oração, com o nosso viver, dia após dia. É a missão da igreja. É o porquê de Jesus não ter nos levado para os altos céus ainda. É o porquê da gente não estar na Nova Jerusalém, gozando eternamente ao lado do nosso Senhor ainda. Deus quer nos usar, Deus quer nos encher através do Teu Santo Espírito para que nós proclamemos Jesus nos nossos 80, 90, 100 anos de vida. Se alguém passar de 100 anos, 110. Esse é o sentido da nossa existência. É proclamar esse Jesus. É proclamar esse Deus, dia após dia, com a nossa vida. É anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Por quê? Por que eu tenho que anunciar entre todos os povos as maravilhas desse Deus? Para povos que nem conhecem esse Deus, para o meu amigo do trabalho que nem conhece esse Deus, para o meu vizinho que não conhece esse Deus, para alguém que entrou aqui nessa manhã que não conhece esse Deus. Por que esse Deus? Por que não outros deuses? Por que não deuses de outras religiões? Por que não coisas como dinheiro, como poder, como trabalho, como realizações pessoais? Por que eu tenho que anunciar e cantar e proclamar a esse Deus? Versículo 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque grande é o Senhor. Porque Ele é digno de ser louvado. Porque como eu já estou falando desde o início, Ele é maior, Ele é mais, Ele vai além de todos os outros deuses. Quero te lembrar que a Bíblia ela conta a história de um Deus que criou todas as coisas. Todas essas pessoas que estão do teu lado, você, todos os materiais que foram feitos para construir tudo que está aqui dentro, todas as árvores, todas as florestas, todas as folhas, as flores, os frutos, todas as sementes, todos os tipos de terra, todas as células e moléculas dentro de cada ser vivo que respira e que não respira, todas as galáxias, todas as estrelas, todo o universo, a Bíblia fala que foi criado por esse Deus. Então quando a gente lê que Deus é grande, o salmista está querendo dizer essa magnitude. O salmista está querendo dizer essa grandeza.
que vai muito além de todos nós. E ainda que você não acredite nesse Deus, ainda que você não acredite na grandeza desse Deus, o salmista continua: porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Eu não sei quem vai lembrar que na semana passada eu preguei sobre idolatria. Eu preguei sobre a tendência do homem de eleger coisas para ser o seu Deus, de botar coisas que não são Deus no coração, que vão guiar a sua vida e vão dar um senso de propósito, de identidade, de existência. E eu também falei que não importa que você eleja o dinheiro como centro da sua vida, não importa que a sua função existencial, o seu sentido seja o trabalho, não importa que o seu motivo seja a sua esposa, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Pessoas morrem. Uma hora você vai perceber que dinheiro vai embora muito rápido, ou que quando você ajuntar o suficiente, não é o suficiente. Uma hora você vai perceber que amanhã você pode ser demitido, e que o trabalho não é grande coisa para ser o centro da sua vida. Uma hora você vai entender que nem todos os seus sonhos vão se realizar. Isso vai te deixar triste, se já não está te deixando triste. Isso vai te deixar esgotado, se já não está te deixando esgotado. Isso vai tirar a sua paz, isso vai tirar o seu sono, isso vai te deixar ansioso, isso vai te deixar depressivo. Porque essas coisas não são o suficiente para guiar a nossa vida. São falsos deuses, falsos ídolos. Mas há um único Deus que criou os céus e a terra. E é isso que o salmista está falando para a gente agora. Há um único Deus que alivia o coração. Há um único Deus que é o consolo da alma, que é a verdadeira alegria. Há um único Deus. E Ele nos convida nessa manhã a abandonar esses falsos deuses e a cantar a Ele, ao único e verdadeiro Deus. A cantar glória e majestade, a cantar força e formosura no seu santuário, a tributar a Ele glória e força, a tributar a glória devida ao seu nome, a oferecer oferendas, sacrifícios de louvor, de adoração em espírito e em verdade, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade e a tremer diante dele. Mais um atributo muito importante que o salmista fala do porquê que devemos louvar a Deus. Deus é santo. Deus, Ele é completamente separado para a gente. Deus é de outra existência, Deus é de outra magnitude que nós não conseguimos compreender, nem mesmo 1%. E isso para aqueles povos, bastante idólatras, com muitos deuses, já seria o suficiente 2000 anos atrás para que eles se rendessem a Deus. Eu já vi um pregador falando uma vez que se a gente transportasse um homem de 2000 anos atrás para hoje, para a nossa era pós-moderna, para a nossa era cética, agnóstica, que tem muitos ateus ainda, eles não iam entender nada. Eles não iam entender a nossa irreverência. Eles não iam entender a nossa falta de fé. Porque eles iam falar assim para a gente: como que vocês se achegam a Deus dessa forma? Deus é Deus. Deus é algo muito além de nós. Deus pode nos pulverizar assim, com o estalar dos dedos. Era um povo que temia. Era um povo que tinha medo do desconhecido. E eu sei que tem gente que gosta de torcer um pouco a palavra, de falar, não, temor é respeito. Não, temor é medo mesmo. Quando a Bíblia fala de temor, a Bíblia também fala de medo. É ter medo de algo que está muito acima, muito além de nós. Eu repito, é ter medo de algo que criou até mesmo o tempo. O tempo que nos vence o tempo todo. É o 50 mais 20. Daqui a pouco 50 mais 30, mais 40, mais 50. Em nome de Jesus. É esse Deus. É o Criador. É o Santo. Como que a gente tem se achegado a esse Deus? Com temor? Com tremor? Temos cantado um cântico novo dele?
São perguntas que a gente tem que se fazer. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. É interessante que a santidade, ela é algo tão temeroso, que amedronta tanto, mas o salmista chama de beleza. Porque esse Deus é sim digno de temor, é sim digno de medo, mas ele se apresenta a nós com beleza. Em Hebreus fala que pelo sangue de Jesus, o véu do santuário se rasgou. E hoje todos nós podemos nos achegar a esse Deus, ao trono desse Deus, esperando a sua resposta, esperando a sua misericórdia em dia oportuno. Esse Deus, o Todo-Poderoso, é o Deus que se fez presente. Esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que se fez meu Pai, Pai de todos nós aqui. E aí seria o segundo absurdo que os homens de 2000 anos atrás ouviriam. Primeiro, como que vocês, para aqueles que não são crentes, como que vocês não temem a esse Deus como deveria? Segundo, para aqueles que são crentes, como que vocês se achegam a esse Deus dessa forma? Como? Porque Deus é esse Deus de beleza. Deus é esse Deus de misericórdia. Deus é esse Deus de amor que se faz presente, visível, que nos chama de filhos e de filhas amados. E aqui tem algo muito interessante para a gente pensar, que é assim: quando Deus fala para o seu povo, para que eles não tenham outros deuses além dele, aquele primeiro mandamento lá, que Jesus fala, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. É muito razoável, gente. É razoável no sentido de, cara, tá tudo bem. Deus não está pedindo grande coisa para nós. Sabe por quê? Porque Deus é totalmente amoroso. Deus é belo. Então, longe de, ao longo desse salmo inteiro, ele estar pedindo para que pessoas louvem algo terrível, ele está pedindo, ele está falando: cantem, louvem, poetizem a Deus, aquele que é belo, aquele que é lindo, aquele que é majestoso, aquele que é totalmente amoroso, aquele que suscita em nós, que faz brotar de dentro de nós cânticos de alegria e de louvor e de amor a Ele. É a beleza da sua santidade. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. E aqui é uma imagem que tem muito na Bíblia, que pode ter se tornado um pouco distante para nós hoje, porque nós não temos mais rei. Mas para quem é da igreja há muito tempo, já está no nosso imaginário. Está nas histórias medievais, está na história que a gente aprende no colégio, na escola, na faculdade. Um rei é aquele que reina. O rei é aquele que governa. O rei é aquele que dita a ordem de todas as coisas. O rei é aquele que, como o salmo inteiro está falando, é aquele digno de respeito, é aquele digno de honra. No caso dos seres humanos, independente se seja um rei bom ou um rei ruim. Mas Deus é aquele rei que é perfeito. Deus é aquele rei bom. E Ele chama todos nós para declarar pelos quatro cantos da terra que Ele reina. Ele reina. E aqui, para não fugir muito do estilo de pregação que nós estamos acostumados aqui na igreja, eu quero trazer um ponto só. Um ponto para você ir para casa meditando. Um ponto para você ir para casa e lembrar ao longo da semana. Que é: cantai ao Senhor, porque Ele reina. Mas eu não quero que você vá para casa só com o ponto. Eu quero que você medite e pense no significado que tem por trás desse ponto, que é o ponto central. Esse versículo que o Senhor reina é o centro de todo esse salmo. Cantai ao Senhor porque Ele reina. E Ele não está à parte dos seus e dos meus sofrimentos. Cantai ao Senhor porque Ele reina sobre todos os problemas.
Cantai ao Senhor porque Ele reina sobre todas as doenças. Ele reina sobre o câncer. Ele reina sobre as doenças nos ossos, sobre a epifisiólise, sobre a doença de Crohn, sobre as doenças inflamatórias no estômago, no intestino. Ele reina sobre as doenças psíquicas. Ele reina sobre as síndromes. Ele reina sobre os transtornos. Cantai ao Senhor porque Ele reina e Ele não está à parte dos nossos sofrimentos. Cantai ao Senhor porque Ele sabe tudo o que você está passando. Cantai ao Senhor porque durante a prova, durante o fogo, Ele está lá com você, fazendo você passar, fazendo você vencer. Cantai ao Senhor porque Jesus venceu na cruz do Calvário e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, para nos dar luz, vida, salvação, para trazer senso de propósito e existência para todos nós, como estamos conversando aqui. Cantai ao Senhor porque Ele sabe de tudo. Cantai ao Senhor porque Ele reina. Ele está falando: meu filho, minha filha, eu sei isso que você está passando, mas fica comigo, permanece firme, vai passar. Eu sou aquele que posso curar. Eu sou aquele que posso todas as coisas. E eu sou aquele que em cada coisa da sua vida estou cooperando para o bem. Eu sou aquele que te ama como ninguém mais te ama. Eu sou aquele que quando todo mundo te abandonar, jamais vai te abandonar. Quando eu medito, cantai ao Senhor porque Ele reina, são essas coisas que Deus fala para mim. Cantai ao Senhor porque Ele reina sobre a dificuldade financeira, porque Ele é aquele que não faz o justo mendigar o pão jamais, porque Ele é aquele que a cada manhã, a cada tarde, a cada noite bota comida nas nossas mesas, usando ofertas, usando empregos, usando trabalhos, usando aquilo que Ele quiser usar. É aquele que jamais faz faltar nada. Cantai ao Senhor porque Ele reina sobre a sua vida. Porque como diz em outro salmo, em paz você pode se deitar e repousar seguro nele, porque Ele está cuidando de todas as coisas, porque Ele jamais dorme. Cantai ao Senhor porque Ele reina sobre a sua vida, e porque Ele reina você pode aprender a descansar e a obedecer o dia de descanso dele. Você pode suspender os seus problemas por um momento, entregar eles para Deus e descansar, relaxar, separar um dia para ficar com a sua família, separar um dia de descanso, de descansar a mente, de descansar o coração, de descansar a alma, porque não é você que reina, Ele reina. Não é você que cuida de todas as coisas, Ele cuida de todas as coisas. Cantai ao Senhor, porque Ele reina. E para finalizar, voltando à história do papagaio, não só a gente canta, todos cantam. Todo esse mundo é um anúncio desse Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Regozijem todos os povos e regozije toda a terra. Porque esse Deus, Ele é tão bondoso, tão maravilhoso, tão amoroso, que até as pedras louvam, até as pedras clamam, até os pássaros o louvam, o amam, os peixes nos mais confins do oceano o louvam, o amam. Tudo com que é ser, tudo qualquer natureza, as palmeiras quando bate o vento batem palmas para o Todo-Poderoso. Os papagaios às 7 horas da manhã cantam ao Todo-Poderoso. Todo ser louva ao Senhor. E nós?
Vamos acompanhar a orquestra da criação e cantar junto a esse Deus? Vamos anunciar às nações um mundo onde todos os povos irão cantar a esse Deus? Vamos cantar para todos os povos que um dia todos eles se curvarão a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador? Vamos cantar que Jesus é o centro da nossa vida, que Jesus é o nosso propósito, que Jesus é a nossa vida de fato? Quero fechar a pregação de hoje com essa pergunta. Vamos cantar ao Senhor porque Ele reina? Ou vamos continuar reinando sobre as nossas próprias vidas? Amém? Vamos ficar de pé?